Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus amados irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para a nossa leitura diária, agora para a classe dos jovens, né? A nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando nesse trimestre com jovens, Jesus, o Filho de Deus, os sinais e os ensinos de Cristo no Evangelho de João. Amém? Então nós vamos aqui para a nossa pequena vinheta, já voltamos com a meditação da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus, meus amados irmãos. Então, nós vamos aqui o tema da nossa lição. Quem pecou? Né? Então, nossa leitura está no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 2, que fala bem assim para nós. E o tema da lição, né, de domingo é o sexto sinal, a cura de um cego de nascença. Então, a palavra de Deus se encontra no Evangelho de João, no capítulo 9, do versículo 2. Fala bem assim. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Esse ou seus pais, para que nascesse cego? Meus amados irmãos, ontem nós falamos um pouco a respeito dessa promessa que Deus tinha, né, na Tanar, que é a Bíblia judaica. Nessa época existia a Tanar. Então, a Tanar era composta do que nós conhecemos de Pentateuco, que para eles era chamado de Torá. Tínhamos os Salmos, né, e tínhamos os profetas. Então, era chamada a Bíblia de Tanar. Amém? Então, para nós entendermos um pouco, nesse contexto dessa história, eu expliquei um pouco ontem que Deus tinha essa promessa, que se o povo fosse fiel, Deus os manteria sãos. Então, se eles pecassem e se adoecessem, a doença seria consequência desse pecado. Então, ficaram com isso na cabeça e nesse momento, quando os discípulos perguntam para Jesus, né? Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus disse, não foi ele e nem os pais dele quem pecou. Mas tudo isso aconteceu para que todos vissem a glória de Deus. Não, do Jesus, ele se compadeceu dele. Ao primeiro momento, ontem nós vimos que Jesus viu esse cego. Depois veio essa pergunta dos discípulos de Cristo. E Cristo respondeu dessa forma. Não foi nem ele, nem os seus pais que pecaram. Muitas vezes nós colocamos, olhando para nossos irmãos, achando que ele está errado, ele está em pecado, por isso que a vida dele não está dando certo, mas as coisas não funcionam mais dessa forma. A partir do momento que nós recebemos essa regeneração em Cristo, nós recebemos essa promessa de salvação em Jesus, as coisas passaram a mudar. Jesus passou a habitar em nós, ou seja, quando o véu do templo foi rasgado, né, ele foi rasgado de cima a baixo, Deus ele fez morada em nosso coração. Então o Espírito Santo passou a conviver conosco aqui, dentro do nosso coração. Então nós passamos a ter essa intimidade com Deus. Basta a gente buscar, a gente tem que ter essa intimidade. Mas era necessário que Jesus curasse, né, esse cego para mostrar o quê? Para mostrar a glória de Deus naquele momento, nessa ação. Então Jesus tem um método que nós conversamos a respeito da lição do pentecostalismo. Então Jesus ele olhava e se compadecia, porque Jesus veio para pegar o evangelho, mas como ele viu que naquele tempo tinha muita doença, era lepra, eram doenças terríveis que tinham, Jesus se compadeceu do povo e começou o quê? A levar a cura, levar a libertação para esse povo. Amém? Então, o cego, ele não pecou, nem mesmo os pais dele, para que ele herdasse essa cegueira. Né? Eu falei a respeito da alimentação, né? Que nós nos alimentamos corretamente, nós tenhamos uma vida saudável. E assim nós passamos essa vida saudável para nossos filhos. Se nós nos alimentarmos incorretamente, nós passamos também a parte ruim para os nossos filhos. E às vezes um gênio, alguma coisa que nós transmitamos para os nossos filhos, pode ocasionar o quê? Uma cegueira, né, de nascença, surdez. A pessoa não começa, nem pode nem falar. Então, mas não é pecado, não foi um pecado cometido por cada um, pela família dele, muito menos se acontecer com um de nós. Nesse momento, nesse exato momento, com o cego de nascença, foi para que
desse e Jesus mostrasse ali a glória de Deus. Vamos ver aqui no próximo versículo. Diz assim, ó, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, precisava, nesse momento, que se manifestasse nele as obras de Deus na vida dele. Então, quando ele foi lavar o seu rosto no tanque de Siloé, ele começou a enxergar. Eu estou vendo, né? Então, Jesus ele tem esse poder de nos abrir também os olhos espirituais para que nós possamos enxergar a parte espiritual da nossa vida. Se faz necessário que nós tenhamos que Jesus abra nossos olhos, tire nossos olhos das escamas e nos tampa nossos olhos para a nossa visão, porque muitas vezes nossa visão ela é limitada. Muitas vezes não, ela é limitada. A nossa visão tem um limite para que a ver se essa cura do cego era para manifestar o poder de Deus naquele momento, para as pessoas verem que nem sempre as doenças que nós temos ela é do pecado, ela não provém do pecado. Às vezes tem coisas que nós fazemos para a nossa vida que faz mal para nós, que no caso aí nos traz doença. As coisas que eu falo a respeito muita acúmulo de estresse na nossa cabeça vai enchendo a gente dentro, nosso corpo vai ficando doente. Aos poucos vamos sucumbindo. Aí transforma-se em doença física. Você vê o tempo todo estressado, você não ter um sono regrado, você dormir mal, você não praticar uma atividade física, uma hora o seu corpo vai perecer. Então, o que acontece? Manifestou-se a glória de Deus naquele momento e o cego, então, foi curado. Jesus ele pode curar você hoje, ele pode curar você amanhã. Depende da sua fé. Quanto mais fé você tenha em Jesus Cristo, mais Jesus pode agir na sua vida, pode te curar, ele pode te dar livramento de tanta coisa. Bem, então coloque-se no lugar desse cego, né? Acredite na fé, vai lavar seus olhos no tanque de Siloé, para que Deus abra os seus olhos espirituais e você entenda que servir a Deus é maravilhoso. Estar na casa do Senhor, aprendendo da palavra, levando a palavra, é maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e tudo que você tenha, em nome de Jesus.